Muito bom dia, gente. Estamos no dia 23, na quinta-feira, está chegando o Natal, está chegando uma reflexão para todos nós neste Natal de 2022. E vamos lá contemplar, vamos nos deleitar interiormente em nós mesmos, vamos aprofundar no desconhecido e vamos expandir as nossas próprias consciências, nos questionarmos a nós mesmos. Tá? Parar de projetar no outro aquilo que nós devemos compreender dentro de nós mesmos. Assim, através da afetividade, pode-se ter coragem. Através da simplicidade, pode-se ter amplitude. Não encorajando ser dianteiro sob o céu. Pode-se concluir o instrumento do eterno. A afetividade de uma pessoa está diretamente aferida ao seu sentimento de integração com o mundo, ou seja, uma unificação. Assim, quando ela se sente integrada apenas a algumas pessoas ou animais próximos e queridos, ou de maneira mais abrangente, integrada a todos os seres do universo, encontra a coragem necessária para agir em situações adversas e ajudar o objeto do seu afeto. Ou seja, ajudar na questão da pessoa, ajudar em todas as questões, tá? Do objeto ou afeto. A afetividade pode levar uma pessoa, por exemplo, a despertar coragem de arriscar sua própria saúde para socorrer e tratar de um ente querido que esteja com uma doença contagiosa. A coragem de arriscar sua vida mergulhando no mar para salvar uma pessoa desconhecida, ou a coragem de entrar numa casa em chamas para salvar um animal acuado, ou até mesmo um livro raro. A partir do momento em que adquire a consciência da verdadeira afetividade perante o mundo, a pessoa percebe que o sofrimento de uma parcela da humanidade não está separado da ausência de sofrimento da outra, e que a doença de uma parte não está separada da parte sadia daquele organismo. Se existem 5.000 pessoas enfermas no mundo, por exemplo, significa que toda a humanidade está doente e desta forma, como se poderia dizer que o mundo vai bem, com exceção dos 5.000, se enfermos são uma parte da população saudável? Compreendendo então o mundo como uno, quem cultiva a grande afetividade no coração torna-se corajoso para dar assistência, auxílio e ensinamento a todos os seres. E isto é como a pessoa criar coragem para ajudar uma parte enferma de si mesma a se curar e a outra parte sadia a se manter saudável. Este é o sentido da frase quando diz que através da afetividade pode-se ter coragem. Simplicidade é a qualidade de quem age sem complicar suas realizações. No entanto, através das atitudes e dos raciocínios simples, que podem parecer, algumas vezes, pouco criativos para a humanidade, uma pessoa pode alcançar a amplitude de sua consciência e compreender os mistérios do mundo. Quem compreende, por exemplo, a essência da simplicidade contida nos movimentos de transformação que ocorrem entre as polaridades Yin e Yang, duas energias básicas do universo que se transformam infinitamente uma na outra, gerando a vida. Adquire a compreensão dos movimentos do céu e da terra que geram a vida de todas as manifestações e de cada manifestação separadamente. Por isso, quem compreende a amplitude, a que pode chegar através do uso da simplicidade, altera sua maneira de enxergar a realidade e elege a simplificação de gestos e palavras como uma das prioridades de sua vida. Isto é como a pessoa fazer um juramento que seguirá o caminho do tal, sintetizando na palavra caminho todos os preceitos, normas e virtudes que irá seguir. Então, com simplicidade de uma só palavra, ela se refere à amplitude do tal, que poderá alcançar se conseguir cumprir o que prometeu. Este é o sentido da frase. Instrumento é um agente. Instrumento é um agente que auxilia todas... Vou repetir aqui, gente.
Instrumento é um agente que auxilia pessoas em qualquer tipo de trabalho e eterno simboliza o Tai Chi, onde o tempo é a infinitude. E o Wu Ji, onde o tempo é o não tempo. Então, instrumento do eterno são todas as ferramentas que auxiliam uma pessoa a seguir o caminho em direção à sua realização no tal. E humildade como ação de não encorajar o ser dianteiro sobre o céu é uma virtude de quem compreende todos os seres como manifestações distintas da mesma consciência una ou consciência universal, e por isso não desenvolve o sentimento de se perceber melhor ou pior do que qualquer outro ser existente. Quem possui esta qualidade no seu interior consegue concluir um instrumento do eterno e alcançar sua realização no tal, porque um coração humilde se coloca naturalmente receptivo às orientações do mestre, que repassa para o discípulo os ensinamentos espirituais como instrumentos do eterno, indicando o caminho que ele terá que pacientemente seguir para se realizar no tal. Quem não conhece a humildade não consegue percorrer o caminho e chegar à realização, porque seu ego não aceita submeter-se aos ensinamentos do mestre, que por ser simples, afetivo e humilde, algumas vezes pode ser confundido com uma pessoa ignorante. Este é o sentido da frase. Viram? Então, meus irmãos, compreender isso aqui. Muitas vezes as pessoas vão ler essas estrofes e não vão entender. Mas quando a gente lê a explicação e a gente começa a bater um papo aqui e transportar isso para a nossa vida prática, amanhã na sexta-feira a gente vai ter mais linha de raciocínio sobre isso, na linha prática, na vida prática nossa. A gente começa a perceber. Então, o que é colocar esses ensinamentos na vida prática? Por exemplo, é nós olharmos para a situação, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa trabalha num hospital, tá? Então a pessoa trabalha no hospital, é um trabalho, aquilo ali é uma realidade forjada que existe a doença, a pessoa vai morrer, a pessoa vai sair dali e vai para outro lugar. Muitas vezes a pessoa está ali e está se conectando com aquele sofrimento da pessoa. Isso é praticar o tal? Não. Praticar o tal é o quê? É olhar para a pessoa, entender o sofrimento daquele familiar e dentro, não fora. Você não vai expressar isso para dizer para a pessoa assim, ele não morreu. Ele está no seio de Deus, nós estamos no seio de Deus e não existe morte. Não, a pessoa não vai acreditar em você, você vai acabar brigando com a pessoa. Mas interiormente você vai ter essa segurança e a certeza. Emocionalmente você vai aconselhar, você vai acalmar a pessoa, você vai se doar para a pessoa. Mas interiormente você vai dizer, Pai, seja feita a sua vontade neste momento e encaminhe este irmão a continuar a sua evolução, que bons seres de luz possam conduzir este irmão à expansão de sua própria consciência. A gente sabe, a gente não precisa saber a origem deste irmão, porque ele morreu. A gente faz uma oração, a gente faz um pedido para este irmão ser encaminhado a continuar a sua evolução espiritual. Muitas vezes ele vai cair lá embaixo, mas ele vai cair lá embaixo com um sentimento de oração, de bondade, e lá ele vai ganhar a consciência de que ele precisa sair daquele lugar para continuar o seu avanço no caminho da expansão de consciência. E assim é aqui também na Terra. Ok? Então estou dando exemplo disso, então a gente não precisa ficar... A gente sabe que existe a doença, a gente sabe que a gente precisa se cuidar, fazer exames, gente. Corpo humano, não, as pessoas não podem confundir o ensinamento espiritual com o cuidado humano, tá? Nós temos que fazer a nossa higiene. Tem pessoas que são vaidosas, gostam de colocar perfume, estar bem cheirosa, isso não tem problema nenhum, tá? Não é porque a gente vai estudar o tal que a gente tem que andar mal cheiroso, maltrapilho, rasgado, não. A gente vai ter um autocuidado com nós mesmos, tá? A questão do dinheiro vai ser ganhado automaticamente quando a gente começa a entender que o suprimento ele vem de dentro de nós, ele é invisível. Então a gente vai parar de se apegar na produção, vai parar de se apegar, de se agarrar lá fora. A gente vai começar a soltar, porque o Tao ensina a gente a soltar. Soltar o quê? A vida humana. Soltar esta guerra,
esta competição que existe lá fora, tanto na parte afetiva, na parte financeira e na nossa vivência normal do dia a dia. A gente vai fazer o que tem que ser feito. Se você trabalha na obra, vá, trabalhe, dá o seu melhor. Se você trabalha no hospital, vá, trabalhe, dá o seu melhor. Se você trabalha num supermercado, vá, trabalhe, dá o seu melhor. Colocando sempre Deus, a parte interior, acompanhando você, porque Ele vai à frente e prepara o seu caminho. Ele endireita as veredas do seu caminho para que você possa prosseguir, você possa seguir com sucesso ao alcance da compreensão do absoluto. Muito obrigado a todos. Voltamos amanhã na sexta-feira. Abaixo deste vídeo temos links importantes. Se você quiser adquirir o curso de alquimia e mecânica quântica, nosso e-book Como Iniciar a Meditação Contemplativa. E estamos juntos, gente. Curtem, compartilhem esses estudos que são importantes para a compreensão do estudo espiritual. Ok? Obrigado.